Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Bom, vamos dar continuidade à leitura do livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, um livro muito emocionante, né? Hoje é a leitura do capítulo 5 e antes de iniciarmos, eu já peço que você curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e dá uma passadinha lá no meu Instagram, @suelen_dantas com 2 T's, me segue e no link da minha bio você encontra o link caso você queira adquirir esse livro físico, tá bom? Então vamos aqui iniciar a leitura do capítulo 5. Eu não sei vocês, gente, mas para mim esse livro está muito emocionante. Tanto quanto da Bell Hooks ou até um pouquinho mais. Vamos lá. Capítulo 5. O significado de emancipação para as mulheres negras. Maldita seja Canaã, gritaram os sacerdotes hebreus. Seja um servo dos servos para seus irmãos. Os negros não são servos. Ergo, foi sobre esses mitos espirituais que se fundou o anacronismo da escravidão americana e foi essa degradação que transformou em empregados domésticos os aristocratas do povo de cor. Com a emancipação, o trabalho doméstico deixou de ser atrativo para o negro. O caminho da salvação para a multidão emancipada do povo negro não atravessava mais a porta da cozinha, com seus grandes salões e a varanda sustentada por pilares do lado de fora. Esse caminho consiste, como todas as pessoas negras logo descobriram e sabem, em escapar da servidão doméstica. Depois de 1/4 de século de liberdade, um grande número de mulheres negras ainda trabalhava no campo. Aquelas que conseguiram ir para a casa grande encontraram a porta trancada para novas oportunidades, a menos que preferissem, por exemplo, lavar roupas em casa para diversas famílias brancas em vez de realizar serviços domésticos variados para uma única família branca. Apenas um número infinitesimal de mulheres negras conseguiu escapar do campo, da cozinha ou da lavanderia. De acordo com o censo de 1890, havia 2,7 milhões de meninas e mulheres negras com idade acima dos 10 anos. Mais de 1 milhão delas eram trabalhadoras assalariadas, 38,7% na agricultura, 30,8% nos serviços domésticos, 15,6% em lavanderias e ínfimos 2,8% em manufaturas. As poucas que encontraram emprego na indústria realizavam os trabalhos mais sujos e com os menores salários. Considerando que suas mães escravas também haviam trabalhado nas usinas de algodão do sul, nas refinarias de açúcar e até mesmo nas minas, elas não haviam conseguido um progresso significativo. Em 1890, para as mulheres negras, devia parecer que a liberdade estava em um futuro ainda mais remoto do que no fim da Guerra Civil. Assim como acontecia na época da escravidão, as mulheres negras que trabalhavam na agricultura, como meeiras, arredatárias ou assalariadas, não eram menos oprimidas do que os homens ao lado de quem labutavam o dia todo. Em geral, elas eram obrigadas a assinar contratos com proprietários de terras que desejavam reproduzir as condições de trabalho do período anterior à Guerra Civil. Com frequência, a data de expiração do contrato era mera formalidade, uma vez que os proprietários podiam alegar que os trabalhadores lhe deviam mais do que o equivalente ao período de trabalho prescrito no contrato. Como resultado da emancipação, uma grande quantidade de pessoas negras se viu em um estado indefinido de servidão por dívida. As pessoas que trabalhavam como meeiras, que supostamente eram donas do produto de seu trabalho, não estavam em melhor situação do que quem trabalhava para quitar dívidas. Aquelas que arredaram a terra imediatamente após a emancipação raramente possuíam dinheiro para saldar os pagamentos do aluguel
ou para comprar o que precisavam antes da colheita da primeira safra. Exigindo até 30% de participação, proprietários de terras e comerciantes detinham parte da safra como garantia. Os agricultores, claro, não podiam pagar esse percentual e ao fim do primeiro ano estavam endividados. No segundo ano, tentavam novamente, mas tinham a dívida antiga e as novas taxas de participação a serem pagas, e dessa forma o sistema de arrendamento se convertia em um direito sobre a produção total de que parecia impossível se desvencilhar. Por meio do sistema de contratação de pessoas encarceradas, a população negra era forçada a representar os mesmos papéis que a escravidão havia lhe atribuído. Homens e mulheres eram igualmente vítimas de detenções e prisões, sob os menores pretextos para que fossem cedidos pelas autoridades como mão de obra carcerária. Enquanto os proprietários de escravos haviam reconhecido limites à crueldade com que exploravam sua valiosa propriedade humana, esse tipo de precaução não era necessário para os proprietários de terras que, no pós-guerra, empregavam a mão de obra carcerária negra por períodos relativamente curtos. Em muitos casos, detentos doentes eram forçados a trabalhar pesado até que caíssem mortos. Tendo a escravidão como modelo, o sistema de contratação de mão de obra carcerária não diferenciava o trabalho masculino do feminino. Homens e mulheres eram frequentemente alojados na mesma paliçada e agrilhoados juntos durante o dia de trabalho. Em uma resolução aprovada pela Convenção de Pessoas Negras do Estado do Texas de 1883, a prática de agrilhoar ou acorrentar detentas e detentos juntos foi fortemente condenada. Da mesma forma, na Convenção da Fundação da Liga Afro-Americana, em 1890, um dos 7 motivos apontados como causas da criação da organização foi o odioso e desmoralizante sistema penitenciário do Sul, com suas práticas de acorrentar as pessoas encarceradas umas às outras em fila, obrigá-las a trabalhos forçados e misturar homens e mulheres indiscriminadamente. Como observou W.E.B. Du Bois, o potencial lucrativo do sistema de contratação de pessoas encarceradas persuadiu muitos proprietários de terras do Sul a investir exclusivamente na mão de obra carcerária, alguns deles empregando a força de trabalho de centenas de pessoas negras prisioneiras. Em consequência, tanto empregadores como autoridades estatais adquiriram um forte interesse econômico em ampliar a população carcerária. Desde 1876, mostra Du Bois, pessoas negras têm sido detidas em resposta à menor provocação e sentenciadas a longas penas ou multas, sendo obrigadas a trabalhar para pagá-las. Essa deturpação do sistema de justiça criminal era opressiva para toda a população saída da escravidão, mas as mulheres eram especialmente suscetíveis aos ataques brutais do sistema judiciário. Os abusos sexuais sofridos rotineiramente durante o período da escravidão não foram interrompidos pelo advento da emancipação. De fato, ainda constituía uma verdade que mulheres de cor eram consideradas como presas autênticas dos homens brancos, e se elas resistissem aos ataques sexuais desses homens, com frequência eram jogadas na prisão por serem ainda mais vitimizadas por um sistema que era um retorno a outra forma de escravidão. Durante o período pós-escravidão, a maioria das mulheres negras trabalhadoras que não enfrentavam a dureza dos campos era obrigada a executar serviços domésticos. Sua situação, assim como a de suas irmãs, que eram meeiras, ou a das operárias encarceradas, trazia o familiar selo da escravidão. Aliás, a própria escravidão havia sido chamada com eufemismo de instituição doméstica, e as escravas eram designadas pelo inócuo termo serviçais domésticas.
Aos olhos dos ex-proprietários de escravos, serviço doméstico devia ser uma expressão polida para a ocupação vil que não estava nem a meio passo de distância da escravidão. Enquanto as mulheres negras trabalhavam como cozinheiras, babás, camareiras e domésticas de todo tipo, as mulheres brancas do Sul rejeitavam unanimemente trabalhos dessa natureza. Nas outras regiões, as brancas que trabalhavam como domésticas eram geralmente imigrantes europeias que, como suas irmãs ex-escravas, eram obrigadas a aceitar qualquer emprego que conseguissem encontrar. A equiparação ocupacional das mulheres negras com o serviço doméstico não era, entretanto, um simples vestígio da escravidão destinado a desaparecer com o tempo. Por quase um século, um número significativo de ex-escravas foi incapaz de escapar às tarefas domésticas. A história de uma trabalhadora doméstica da Geórgia, registrada por um jornalista de Nova York em 1912, reflete a difícil situação econômica das mulheres negras nas décadas anteriores, bem como de muitos anos depois. Mais de 2/3 das mulheres negras de sua cidade foram forçadas a encontrar empregos como cozinheiras, babás, lavadeiras, camareiras, vendedoras, ambulantes ou zeladoras e se viram em condições tão ruins que não, se não piores, do que as do período da escravidão. Por mais de 30 anos, essa mulher negra viveu involuntariamente nas casas onde era empregada. Trabalhando nada menos que 14 horas por dia, ela geralmente tinha permissão de sair por apenas uma tarde a cada 2 semanas para visitar a família. Em suas próprias palavras, ela era escrava de corpo e alma da família branca que a empregava. Sempre a chamavam pelo primeiro nome, nunca por senhora, e não era raro que se referissem a ela como sua preta, ou seja, sua escrava. Um dos aspectos mais humilhantes do serviço doméstico no Sul e outra confirmação de sua semelhança com a escravidão era a anulação temporária das leis Jim Crow, sempre que uma serviçal negra estivesse em presença de pessoas brancas. Eu andava nos bondes ou nos trens com as crianças brancas e podia sentar onde quisesse, na frente ou atrás. Se um homem branco perguntasse a outro branco o que esta preta está fazendo aqui, e a resposta fosse: "Ah, ela cuida daquelas crianças brancas que estão na frente dela", imediatamente se fazia o silêncio da paz. Tudo estava bem, contanto que eu tivesse na parte do bonde reservada aos brancos ou no vagão de trem dos brancos como uma serviçal, uma escrava. Mas caso eu não me apresentasse como uma serviçal, por não ter nenhuma criança branca comigo, eu era imediatamente mandada para os bancos das pessoas pretas ou para o vagão das pessoas de cor. Desde a reconstrução até o presente, as mulheres negras empregadas em funções domésticas consideraram o abuso sexual cometido pelo homem da casa como um dos maiores riscos de sua profissão. Por inúmeras vezes foram vítimas de extorsão no trabalho, sendo obrigadas a escolher entre a submissão sexual e a pobreza absoluta para si mesmas e para sua família. Essa mulher da Geórgia perdeu um de seus empregos no qual morava porque eu me recusei a deixar o marido da senhora me beijar. Assim que fui empregada como cozinheira, ele se aproximou, colocou os braços em volta de mim e estava quase me beijando quando eu exigi saber o que significava aquilo e o empurrei. Eu era jovem, recém-casada e ainda não sabia o que, desde então, tem sido um peso para minha mente e meu coração, que nessa parte do país a virtude de uma mulher de cor nunca será protegida. Tal como na época da escravidão, um homem negro que protestasse contra esse tipo de tratamento para sua irmã, filha ou esposa poderia esperar ser punido. Quando meu marido foi tirar satisfações com um homem que me insultou, o homem o amaldiçoou, o esbofeteou e mandou prendê-lo. A polícia multou meu marido em $25. Depois que ela testemunhou sob juramento à corte, o velho juiz ergueu os olhos e disse:
Esta corte nunca acatará a palavra de uma preta contra a palavra de um homem branco. Nossa. Em 1919, quando as líderes sulistas da Associação Nacional das Mulheres de Cor registraram suas reclamações, as condições do serviço doméstico estavam em primeiro lugar na lista. Elas tinham bons motivos para protestar contra o que educadamente denominaram exposição a tentações morais no trabalho. Sem dúvida, a empregada doméstica da Geórgia teria manifestado concordância incondicional com os protestos da associação. Em suas palavras, acredito que quase todos os homens brancos tomavam ou esperavam tomar liberdades indevidas com suas serviçais de cor. Não só os pais, mas em muitos casos também os filhos. As empregadas que se rebelassem contra essas intimidades ou teriam de ir embora ou, caso ficassem, poderiam esperar muitas dificuldades. Desde o período da escravidão, a condição de vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas tem sustentado muitos dos mitos duradouros sobre a imoralidade das mulheres negras. Nesse clássico círculo vicioso, o trabalho doméstico é considerado degradante porque tem sido realizado de modo desproporcional por mulheres negras, que por sua vez são vistas como ineptas e promíscuas. Mas as aparentes inépcia e promiscuidade são mitos que se confirmam repetidamente pelo trabalho degradante que elas são obrigadas a fazer. Como W.E.B. Du Bois disse, qualquer homem branco decente cortaria o pescoço da própria filha antes de permitir que ela aceitasse um emprego doméstico. Quando a população negra começou a migrar para o norte, homens e mulheres descobriram que fora do sul, seus empregadores brancos não eram fundamentalmente diferentes de seus ex-proprietários nas atitudes em relação ao potencial de trabalho da mão de obra escrava recentemente liberta. Eles também acreditavam, ao que parece, que negros são serviçais, serviçais são negros. De acordo com o censo de 1890, Delaware era o único estado não sulista em que a maioria da população negra estava empregada como mão de obra agrícola e meeira, não em serviços domésticos. Em 32 dos 42 estados, o serviço doméstico era a ocupação predominante tanto de homens quanto de mulheres. Em 7 de cada 10 estados, havia mais pessoas negras trabalhando em funções domésticas do que em todas as outras ocupações juntas. O relatório censitário provava que negros são serviçais, serviçais são negros. O importante ensaio de Isabel Eaton sobre serviço doméstico, publicado em 1899 no estudo O Negro da Filadélfia, de Du Bois, revela que 60% da mão de obra negra no estado da Pensilvânia estava empregada em algum tipo de função doméstica. A situação das mulheres era ainda pior, pois 91% das trabalhadoras negras, 14.297 de um total de 15.704, eram contratadas como serviçais. Quando foram para o norte, tentando fugir da antiga condição de escravidão, descobriram que simplesmente não havia outras ocupações disponíveis para elas. Durante a pesquisa para seu estudo, Eaton entrevistou diversas mulheres que chegaram a lecionar em escolas, mas que haviam sido demitidas devido ao preconceito. Expulsas da sala de aula, haviam sido obrigadas a trabalhar na lavanderia e na cozinha. Dos 55 empregadores entrevistados por Eaton, apenas um preferia serviçais brancas às negras. Nas palavras de uma mulher, acho que as pessoas de cor são muito difamadas em relação à honestidade, limpeza e confiabilidade. Minha experiência é que elas são imaculadas em todos os sentidos e totalmente honestas. Na verdade, não posso elogiá-las o suficiente. O racismo funciona de modo intrincado. As empregadoras que acreditavam estar elogiando as pessoas negras ao afirmar preferi-las em relação às brancas, argumentavam, na verdade, que as pessoas negras estavam destinadas a ser serviçais, domésticas, escravas, para ser franca.
Outra empregadora descreveu sua cozinheira como muito esforçada e cuidadosa. Ai, gente, que ranço. Meticulosa. Ela é uma criatura boa, fiel e muito agradecida. Claro, a boa serviçal é sempre fiel, confiável e agradecida. A literatura dos Estados Unidos e os meios de comunicação populares do país fornecem numerosos estereótipos da mulher negra como serviçal, resistente e confiável. As Dilseis, as Berenices, a comida do casamento, a convidada do casamento, nossa, nada a ver, e as tias Jemimas, de fama comercial, se tornaram personagens arquetípicas da cultura estadunidense. Por isso, a única mulher entrevistada por Eaton, que preferia serviçais brancas, confessou que na verdade empregava ajudantes negras porque elas se parecem mais com criadas. A definição tautológica de pessoas negras como serviçais é, de fato, um dos artifícios essenciais da ideologia racista. Com frequência, racismo e sexismo convergem, e a condição das mulheres brancas trabalhadoras, não raro, é associada à situação opressiva das mulheres de minorias étnicas. Por isso, os salários pagos às trabalhadoras domésticas brancas sempre foram fixados pelo critério racista usado para calcular a remuneração das serviçais negras. Ponto. As imigrantes que eram obrigadas a aceitar o emprego doméstico ganhavam um pouco mais do que as suas companheiras negras. Em relação às possibilidades salariais, elas estavam de longe muito mais próximas de suas irmãs negras do que de seus irmãos brancos, que trabalhavam para sobreviver. Se as mulheres brancas nunca recorreram ao trabalho doméstico, a menos que tivessem certeza de não encontrar algo melhor, as mulheres negras estiveram aprisionadas a essas ocupações até o advento da Segunda Guerra Mundial. Mesmo nos anos 1940, nas esquinas de Nova York e de outras grandes cidades, existiam mercados, versões modernas das praças de leilões de escravos, em que as mulheres brancas eram convidadas a escolher entre a multidão de mulheres negras que procuravam um emprego. Nossa. Todas as manhãs, sob o sol ou chuva, mulheres com sacolas de papel pardo ou maletas baratas se reuniam em grupos nas esquinas do Bronx e do Brooklyn, onde esperavam pela oportunidade de conseguir algum trabalho. Uma vez contratadas no mercado de escravas, depois de um dia de trabalho extenuante, elas não raro descobriam que haviam trabalhado por mais tempo do que o combinado, recebido menos do que o prometido e sido obrigadas a aceitar o pagamento em roupas em vez de dinheiro e exploradas além da resistência humana. Mas a necessidade urgente de dinheiro faz com que elas se submetam a essa rotina diária. Nova York possuía cerca de 200 desses mercados de escravas, vários deles localizados no Bronx, onde quase todas as esquinas para cima da rua 167 eram pontos de encontro de mulheres negras em busca de trabalho. Em um artigo publicado no jornal The Nation, em 1938, intitulado Nossas Donas de Casa Feudais, afirma-se que as mulheres negras trabalhavam em torno de 72 horas por semana, recebendo os menores salários em relação a todas as ocupações. Além de ser o menos gratificante de todos os empregos, o trabalho doméstico também era o mais difícil de ser organizado em sindicatos. Desde 1881, as trabalhadoras domésticas estavam entre as mulheres que se filiaram às unidades locais da Knights. Não sei falar, gente. Labor, quando a instituição retirou o veto à participação de mulheres. Muitas décadas depois, porém, as organizações sindicais que buscavam unir a mão de obra doméstica enfrentaram os mesmos obstáculos que suas antecessoras. Dora Jones fundou e dirigiu o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Nova York durante os anos de 1930, muito recente. Em 1939, 5 anos depois da criação do sindicato, apenas
350 das 100 mil domésticas do estado tinham se filiado. Mas mesmo diante das enormes dificuldades de organizar a mão de obra doméstica, essa realização não poderia ser considerada de menor importância. As mulheres brancas, incluindo as feministas, demonstravam uma relutância histórica em reconhecer as lutas das trabalhadoras domésticas. Elas raramente se envolveram no trabalho de Sísifo, que consistia em melhorar as condições do serviço doméstico. Nos programas das feministas de classe média, do passado e do presente, a conveniente omissão dos problemas dessas trabalhadoras em geral se mostrava uma justificativa velada, ao menos por parte das mulheres mais abastadas, para a exploração de suas próprias empregadas. Em 1902, a autora de um artigo intitulado Jornada de 9 horas diárias para serviçais domésticas, relata uma conversa que teve com uma amiga feminista que lhe pediu que assinasse uma petição destinada a pressionar empregadores a fornecer cadeiras para as balconistas. Gente, que doido. As moças, ela disse, têm de ficar de pé 10 horas por dia e me dói o coração ver o cansaço no rosto delas. Senhora Jones, eu disse, quantas horas por dia sua empregada fica de pé? Por quê? Eu não sei, ela ofegou. 5 ou 6, creio eu. A que horas ela se levanta? Às 6. E a que horas ela termina o trabalho à noite? Por volta das 8, acho, normalmente. São 14 horas. Ela pode se sentar durante o trabalho. Durante qual trabalho? Lavando, passando, varrendo, arrumando as camas, cozinhando, lavando a louça? Talvez ela se sente por 2 horas nas refeições e quando prepara os vegetais. E 4 dias por semana ela tem 1 hora livre à tarde. Sendo assim, sua empregada fica de pé pelo menos 11 horas por dia, incluindo o agravante de subir escadas. O caso dela me parece mais digno de compaixão do que o da balconista da loja. Minha visitante se levantou corada e com faíscas nos olhos. Minha empregada sempre tem livres os domingos depois do jantar. Nossa, ela disse. Sim, mas a balconista tem todo domingo livre. Por favor, não vá antes que eu. Assine a petição. Ninguém ficaria mais grata do que eu em ver que as balconistas têm a possibilidade de se sentar. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Enfim, essa militante feminista estava perpetuando a mesma opressão contra a qual protestava, mas seu comportamento contraditório e sua insensibilidade desproporcional não são inexplicáveis, já que as moças que trabalham como serviçais geralmente são vistas como menos do que seres humanos. Inerente à dinâmica do relacionamento entre senhor e escravo, ou senhora e empregada, disse o filósofo Hegel, é o esforço constante para aniquilar a consciência do escravo. A balconista mencionada na conversa era uma trabalhadora remunerada, um ser humano com um grau mínimo de independência em relação a quem o empregava e ao próprio trabalho. A serviçal, por outro lado, trabalhava com o único propósito de satisfazer as necessidades de sua senhora, provavelmente enxergando sua criada como mera extensão de si mesma. A feminista dificilmente poderia ter consciência de seu próprio papel ativo como opressora. Conforme Angelina Grinke declarou em seu apelo às mulheres cristãs do Sul, as mulheres brancas que não enfrentavam a instituição da escravidão carregavam uma pesada responsabilidade por sua imunidade. Do mesmo modo, o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas expôs o papel das donas de casa de classe média na opressão das trabalhadoras domésticas negras. A dona de casa está condenada ao posto de pior empregadora do país. As donas de casa dos Estados Unidos obrigam seu 1,5 milhão de empregadas a trabalhar em média 72 horas por semana e pagam a elas aquilo que conseguem espremer de seu orçamento depois que o dono da mercearia, o açougueiro, foram pagos.
A desesperadora situação econômica das mulheres negras. Elas se realizam o pior de todos os trabalhos e são ignoradas. Não mostrou sinais de mudança até o início da Segunda Guerra Mundial. Às vésperas da entrada dos Estados Unidos na guerra, de acordo com o censo de 1940, 59,5% das mulheres negras empregadas eram trabalhadoras domésticas e outros 10,4% trabalhavam em ocupações não domésticas. Como aproximadamente 16% ainda trabalhavam no campo, menos de uma em cada 10 trabalhadoras negras havia realmente começado a escapar dos velhos grilhões da escravidão. Mesmo aquelas que conseguiam entrar na indústria e em atividades profissionais tinham pouco do que se gabar, pois eram designadas, via de regra, aos trabalhos com os piores salários nessas ocupações. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial e o trabalho feminino manteve a economia de guerra em funcionamento, mais de 400 mil mulheres negras deram adeus para seus trabalhos domésticos. No auge da guerra, o número de mulheres negras na indústria havia mais que dobrado. Mesmo assim, e essa ressalva é inevitável, ainda nos anos 1960, pelo menos um terço das trabalhadoras negras permanecia preso aos mesmos trabalhos domésticos do passado e um quinto delas realizava serviços fora do ambiente doméstico. Em um ensaio ferozmente crítico intitulado A Serviçal na Casa, W.E.B. Du Bois argumentou que enquanto o serviço doméstico fosse a regra para a população negra, a emancipação permaneceria uma abstração conceitual. O negro, insistia Du Bois, não alcançará a liberdade até que esse odioso emblema de escravidão e medievalismo seja reduzido para menos de 10%. As mudanças estimuladas pela Segunda Guerra Mundial forneciam apenas uma sugestão de progresso. Após 8 longas décadas de emancipação, os sinais de liberdade eram sombras tão vagas e distantes que era preciso forçar os olhos para vislumbrá-las. Ok, muito bom. Esse foi o capítulo 5. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Obrigada pela sua presença até aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Vai lá no meu Instagram. O link para você adquirir o livro físico, caso você queira, está na descrição desse vídeo também. E também está na bio do meu Instagram, tá bom? Eu espero você aqui e lá. Um beijo em todos vocês e até o próximo vídeo e tchau, tchau!